Bom, pessoal, dando continuidade às nossas práticas e comparações entre as plataformas que utilizam aí a inteligência artificial generativa para a criação de imagens, vou trazer aqui para vocês agora uma outra que eu gosto bastante, que é a Adobe Firefly. Ela também é bem simples, assim como o Bing, mas ela traz alguns recursos, né, alguns adicionais que a plataforma do Bing ainda não nos oferece. Então, vamos testar? Vamos ver o que a gente consegue criar usando ali o mesmo prompt aqui no Adobe Firefly? Então, essa é aqui a tela inicial. É só vocês digitarem no Google Adobe Firefly e ele vai te direcionar aqui para essa plataforma. Aqui a gente já pode colocar o nosso prompt. Aqui embaixo a gente consegue visualizar algumas sugestões, tá? Do que a gente consegue fazer com essa ferramenta. Então, aqui também é possível, né, criar texto para imagem, a partir, né, que é o que a gente acabou de ver. Ele consegue fazer um preenchimento generativo, né? Ele consegue trocar aqui, por exemplo, esse exemplo, trocar a cor, trocar o tipo ali de uma imagem, de uma camisa, trocar fundo. Ele consegue gerar modelos também de imagens e ele também consegue gerar vetor. Aqui embaixo a gente consegue visualizar imagens que foram criadas por outros usuários, e aí a gente consegue ver uma diversidade de produções e podemos então fazer aquela mesma proposta. Como que eu poderia criar então uma imagem parecida com essa loja de maquiagens? Então eu poderia pegar essa imagem, pedir ali para um outro assistente fazer a descrição, ou eu mesmo poderia descrever. Olhem essa também que interessante, do beija-flor, que é composto aqui por rosas, né? Então, quando a gente vai passando aqui o mouse sobre as imagens, ele traz para a gente qual foi o prompt utilizado pela pessoa, tá? Para poder fazer a criação dessa imagem. Então, esse aqui do beija-flor que eu gostei, por exemplo, um beija-flor voador feito de girassóis cor-de-rosa, becos e tulipas em um fundo branco em uma mesquita. Então, olha que lindo, né? Foi bem aqui detalhado e foi uma descrição simples, mas que o retorno aqui, a escolha desse usuário foi mais próxima do que ele havia solicitado. Então, vamos testar um pouquinho? Nós vamos aqui fazer o login. Vou continuar aqui com a minha conta do Google, que vocês já estão acostumados. Vamos lá. E estou criando aqui a minha conta no Adobe Firefly. Pronto, conta criada, tá? Acabei de criar. Lembram dos créditos? Aqui no Adobe Firefly é um pouquinho diferente, são créditos mensais. Aqui eles depositam para mim 25 créditos mensais. Então, vamos testar o Adobe Firefly? Vamos colocar aqui a mesma proposta da sala de aula, mas vamos utilizar, então, esse prompt aqui mais simples. Já que nós percebemos aqui que o Adobe Firefly, ele funciona bem com prompt simples. Vamos lá. Vou clicar aqui em concordo. Depois eu vejo. E pronto. Pedi aqui para criar a minha imagem. E ele está aqui gerando as minhas imagens. Olhem a diferença da imagem criada aqui pelo Adobe Firefly das imagens criadas lá pelo Bing. Olhem que diferença. Então, aqui parece muito mais uma sala de aula ali real, com pessoas reais, do que a que eu havia colocado aqui no Bing, que deu mais essa ideia de ilustração e que dá para perceber que foram imagens criadas com a inteligência artificial. O que eu vou trazer aqui de propostas? Lembram que eu gostei bastante aqui dessa imagem? Então, eu vou salvar essa imagem e eu vou utilizar um recurso que tem aqui no Adobe Firefly, que já não tem lá no Bing.
Então, o que eu vou fazer? Ó? Percebam que eu tenho aqui ó, a parte de modelo. Ele me dá a opção aqui de como que eu quero essa imagem. Então, percebam, né, que essa aqui já é um formato bem característico de post de Instagram ou mesmo para WhatsApp. E eu vou colocar aqui o widescreen, que seria um formato mais apropriado para apresentações em PowerPoint. Aqui, no tipo de conteúdo, eu posso selecionar o tipo de arte ou se vai ser uma imagem mais parecida com uma foto, tá? Eu vou deixar aqui marcado automático para que a gente possa ter diferentes tipos aqui de retornos, tá? Aqui em estrutura, ele vai me perguntar, aqui que é a parte legal, se eu tenho alguma referência. Olha que interessante esse recurso. Então, aqui eu vou trazer uma referência do que eu gostaria enquanto imagem. Então, vamos testar. Eu vou trazer aqui, ó, fazer o upload de uma imagem. Vou clicar nesta imagem. Vou continuar. E vou pedir agora, olha, vou colocar aqui. Aqui eu posso escolher, né? Se eu quero algum tipo dessas imagens de ilustração em 3D. Posso aqui também trabalhar com a questão dos estilos enquanto referência, tá? Se é um estilo mais de desenho, de ilustração e outros tipos de efeitos, tá? Eu vou colocar aqui esse tipo de efeito. Posso escolher se vai ser tons mais frios, tons mais quentes. Se eu vou colocar aqui uma ilustração, uma iluminação diferente. E o ângulo da câmera também é interessante. Eu vou colocar aqui uma fotografia de paisagem, que eu queria essa ideia da sala bem aberta. Eu queria ter realmente uma descrição aí, uma visão mais ampla dessa sala e não tão fechadinha como esses primeiros exemplos. Percebam que eu mantenho aqui, tá, o meu prompt, mas eu coloquei aqui outras sugestões, tá? Então, ele tem uma referência de estrutura, que foi a imagem que eu coloquei. Não selecionei estilo, tá? E coloquei aqui 2 efeitos, tá bom? Um de ângulo de câmera e o outro de conceito de ilustração. Vamos ver o que vai trazer aqui pra gente de resultado? Cliquei aqui em gerar. Vamos ver se vai ter mudança. Percebam a mudança aqui agora no retorno. Ainda traz para a gente uma possibilidade de alunos, né, muito mais parecidos aqui com humanos do que com desenhos, mas percebam a cor, a intensidade da cor, da iluminação, o como que isso já muda de um resultado para o anterior, tá? Então, isso é muito legal da gente também ir verificando as diferenças quando a gente coloca esses estilos. Então, aqui ele me deu, lembra que eu coloquei automático? Ele me entregou aqui formato de foto, agora eu vou colocar arte. Vou deixar aqui essa referência ainda de estrutura. Vou falar aqui que eu quero uma referência. Opa, desculpa, ele acabou trocando aqui. Então, eu quero a imagem mesmo. Eu não quero uma referência de estrutura aqui como essas de baixo, não. Eu quero aqui agora uma referência com as cores mais vibrantes, bem parecido com o que ele me entregou aqui. E vou colocar aqui efeitos mais de movimento e vou manter esses efeitos aqui de iluminação, tá bom? Vamos ver agora, fazendo um teste, pegando ali o prompt em inglês, se vai trazer alguma diferença pra gente, ó. Vou pegar aqui o prompt em inglês e vou colocar aqui. Lembrando que além do prompt em inglês, eu também fiz alterações aqui no estilo. Vamos gerar. Então, percebam, a primeira diferença do Bing para o Adobe Firefly
é que no Adobe Firefly eu consigo colocar uma imagem de estrutura, uma imagem para que a criação possa ser a base dela. E eu consigo também fazer aqui diferentes ajustes, desde questões relacionadas à iluminação, à estrutura, até o estilo da imagem. Então, olha que diferentes os resultados, né, os retornos que me trouxe aqui. Inclusive, bem diferente do que eu buscava, tá? Então, tá bem, bem diferente. Então, percebam que quando a gente escolhe arte aqui no Adobe Firefly, ele vai trazer mais esse modelo de ilustração. E se eu colocar o mesmo aqui no tipo de conteúdo foto, ele vai trazer para mim imagens mais próximas ali a imagens reais, a imagens de humanos. Então, isso vai depender muito do que eu estou buscando, tá? Então, vejam como é que ele já mudou aqui da ilustração anterior, dos resultados anteriores para esse, né? Aqui já apareceu mais computador e não máquinas. Então, a gente vai verificando essas mudanças. Vou tirar aqui essa referência. Vou deixar aqui as referências de imagem. E vou voltar lá para o nosso prompt mais simples. As nossas interações com as plataformas de criação de inteligência artificial generativa para imagem, normalmente elas demandam mais tempo do que quando a gente está trabalhando com texto. Porque quando a gente trabalha com imagem, a gente tem toda uma questão de detalhamento, de uma ideia que a gente quer passar, e às vezes a gente ainda não consegue descrever para o assistente virtual exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está buscando. Então, percebam que conforme eu fui alterando, fui mexendo aqui no prompt, eu estou muito mais distante do resultado que eu espero do que os resultados realmente que eu encontrei no início. Então, a mais próxima aqui do que eu queria seria essa imagem aqui, número 3. Então, eu vou clicar aqui em editar, vou pedir para ela gerar similares, e aí ela vai gerar outras 3 imagens a partir dessa que eu escolhi. Então, eu nem preciso alterar o prompt, nem nada, eu só escolho uma imagem e peço para que ele crie outras variações dela a partir daquela que eu escolhi. Olha que interessante. Lembram que eu tinha falado no prompt que eu queria estudantes de diferentes idades? Então, ele coloca aqui para mim diferentes idades. Ele traz para mim aqui outras opções, como adicionar texto, adicionar formas geométricas, até mesmo a criação da publicação em redes sociais. E eu posso criar aqui também uma possibilidade de preenchimento automático. Quais são os cuidados que a gente precisa ter, né? Percebam os olhos aqui desses estudantes. A gente consegue visualizar que, nesse caso, eles não fizeram, a gente não tem um resultado tão assertivo e facilmente a gente consegue verificar que foi uma imagem gerada por inteligência artificial por conta dessa deformidade nos olhos aqui dos estudantes. Fica parecendo que está borrado, né? Então, a gente consegue fazer esses ajustes ou até mesmo descartar algumas imagens por conta disso. Aqui eu utilizei a ferramenta de adicionar, né, de preenchimento generativo, e eu vou pedir para preencher com uma prateleira de livros. Vamos ver se ele vai conseguir entender aqui o que eu quero. Ó. Vamos ver se ele vai substituir para mim aqui com uma prateleira de livros. As possibilidades, elas são infinitas. Olha só que interessante. Em poucos minutos aqui eu consegui trocar aquele fundo por um fundo de livros. Então, é como se os alunos estivessem realizando uma prática extremamente tecnológica dentro
da biblioteca. Então, dependendo da minha proposta, super iria funcionar essa imagem. Então, a gente consegue remover, a gente consegue expandir essa imagem, tá? Então, tudo vai depender das possibilidades do que a gente quer, do nosso objetivo. Então, vamos voltar aqui nesse preenchimento generativo para que a gente possa buscar aqui outras alternativas. Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho ao Adobe Firefly, depois, né, de geradas aqui várias possibilidades, aqui eu fiz mais uma interação, né, pedi para que ele, mais uma vez, criasse aqui as imagens para mim, imagens aqui baseadas, tirar aqui e colocar baseadas em foto. Vou colocar aqui mais uma vez esse estilo. Os meus créditos já estão acabando quase, porque cada imagem aqui gerada, ela consome um crédito. Aqui eu consigo visualizar essas 4 imagens, uma do lado da outra. Eu posso colocar aqui essa opção para ver as imagens aqui um pouco maiores. Aqui a gente consegue editar, como eu mostrei para vocês. A gente pode baixar essa foto. Observem as questões dos olhos que eu falei com vocês. Então, sempre ao gerar as imagens, observar se não houve distorção ou deformação nos olhos dos personagens da ilustração. Isso sempre vai acontecer quando a gente pede aqui para retratar humanos, né? Então, a gente pode baixar essa imagem, tá? Para o nosso computador. Aí eu baixei aqui a imagem. Eu posso avaliar para falar se foi legal ou não. Eu posso também clicar aqui para salvar em favoritos. Então, quando eu clico para salvar em favoritos, eu estou salvando essa imagem na minha pasta para que eu consiga acessar posteriormente. Então, aqui eu vou voltar ali para minha geração de imagens. Então, eu posso agora continuar fazendo outras interações, outras modificações nesse prompt, ou consegui aqui, encontrei o resultado que eu queria e vou utilizar essa imagem. E aí, o que vocês acharam do Adobe Firefly? Acharam fácil? Acharam difícil? O que vocês acharam dessa proposta de conseguir fazer essas alterações de configuração, desde configurações mais básicas até configurações mais avançadas? O que vocês acharam? Vão utilizar? Vão testar? Depois não deixem aí de me contar sobre o que vocês acharam.